Então, hoje já vamos começar com duas palavrinhas que têm apenas 4 letras. É assim, e daí? Mas, como assim, né? O que isso tem a ver com a palavra de Deus? Então, eu já vou começando a explicar o que é e daí. É uma expressão usada para mostrar indiferença ou falta de interesse em relação a alguma coisa. Então a gente fala, e daí? Né? Até costumamos bater de ombro, né? Essa expressão pode ser usada também de forma desafiadora ou confrontadora para sugerir que algo não é importante nem relevante. Dependendo do contexto, também pode ser interpretada como uma resposta rude ou desrespeitosa a uma pergunta ou comentário. Bom, mas aí você vai falar, ai, que conversa é essa? Você vai falar de Jesus com uma mensagem cujo título é E daí? Como assim? Aí eu vou dizer, sim, eu quero falar da importância de dizer e daí para muitas coisas em nossas vidas. Veja o vídeo até o fim e saiba como muitas soluções começam a partir do dizer e daí? E daí? Então, eu vou falar como que daí pode nos ajudar. O que isso tem a ver com Jesus? Será que eu preciso saber disto? Eu vou te responder. Eu e você precisamos saber que toda situação tem um modo melhor de enfrentá-la. Em tudo que Deus criou tem um plano e um propósito. Saber a dimensão exata de falar e daí para nosso problema é o começo da solução. E todos queremos soluções para os problemas, não é mesmo? Bom, então, por que a gente precisa saber disso? Eu e você precisamos saber disto, pois aplicando este conhecimento seremos conduzidos a ter uma vida melhor. Mas como assim? Porque dizer e daí vai nos levar para a solução de muitos de nossos problemas, porque iremos para a frente e não ficaremos prisioneiros dos acontecimentos passados. Porque muitas vezes a gente fica justificando o nosso comportamento hoje. É lógico que ele advém de muitas decisões no passado, mas chega um ponto que essas decisões não podem conduzir a nossa vida, não podem conduzir o nosso futuro. Vai chegar uma hora que a gente precisa falar, e daí? Se aconteceu isto e aquilo comigo, minha vida não está condenada por isso. Bom, então esse é o tema, né, que a gente vai falar, mas antes de falar exatamente sobre isto, eu gostaria de trazer aqui o conhecimento sobre uma palavra no hebraico. Essa palavra se chama dayenu. É uma palavra usada durante a celebração do Pêssar. E o que é Pêssar? Pêssar é a Páscoa judaica. E essa expressão é usada para dizer da gratidão a Deus por todas as bênçãos e milagres que ele concedeu ao povo judeu durante toda a história. A tradução literal de dayenu é: teria sido suficiente para nós. E a palavra é repetida várias vezes em uma canção tradicional de Pêssar, que ele relembra os eventos da libertação do Egito. Essa expressão dayenu expressa a gratidão por tudo que Deus fez, como eu já falei até agora, mas também acredita que mesmo se ele não tivesse feito algo, ainda assim teria sido suficiente. E eles continuariam a acreditar em Deus e em sua bondade. É uma expressão de fé e confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. Bom, antes, eu já saí um pouco do e daí, fui no dayenu, que é essa expressão para dizer é suficiente. Ainda que Deus não tivesse aberto o Mar Vermelho, dayenu seria suficiente, nós estaríamos com ele até hoje.
E aí eu falei que isso é usado na Páscoa judaica. Por quê? O que significa a Páscoa judaica? A Páscoa judaica significa libertação. Ela é conhecida como Pêssar, é uma das festas mais importantes do calendário judaico, é comemorada em memória da libertação dos judeus da escravidão do Egito. Lembra eles ficaram mais de 400 anos lá, e isso está relatado no livro de Êxodo. Esta celebração começa no 15º dia do mês judaico de Nissan e dura 8 dias. Durante esse tempo, os judeus são instruídos a remover todo o fermento de suas casas e a comer pão sem fermento, chamado matzá. O que o fermento faz? O fermento faz crescer a massa. Num sentido é uma coisa boa, mas em outro sentido, o que acontece? Se você tem uma mágoa e você mantém o fermento, você vai cultivando, ela vai aumentando, a ferida vai aumentando. Então, é um memorial. Sempre, desde a saída do Egito até o dia de hoje, o judeu celebra este momento para lembrar desta libertação. E é sem fermento porque você vai deixar para trás, você não vai ficar demorando a viver as coisas. Então, por que saiu sem fermento? Tinha pressa, então não podia esperar o pão levedar, porque todos sabem, para fazer pão tem que esperar para o fermento, ficar esperando a massa inchar. Então, a remoção desse fermento simboliza a pressa que eles tiveram em deixar o Egito. Então não podia levedar o pão, mas também nesse sentido, para você não ficar rendendo o assunto, rendendo aquela situação, não, e só lembrando daquela, eu vou usar aqui o momento de ficar lembrando da tristeza, lembrando da tragédia. Então, essa cerimônia de Seder, que é o jantar da noite, que vai falar da libertação, onde vai pegar um cordeiro, e esse cordeiro vai ser comido assado, e não pode sobrar nada dele, é a primeira noite do Pêssar. Então, neste tempo, tem a leitura, né, de toda a história da libertação dos judeus do Egito, e há o consumo de alimentos simbólicos e o canto de canções tradicionais. Essa celebração é uma oportunidade para os judeus lembrarem da sua história e das bênçãos que Deus lhes concedeu, bem como para refletirem sobre a liberdade e a responsabilidade que possuem como povo escolhido. O que isso tem a ver conosco, com o Idaí? É porque o Idaí, né, nós vimos que ele é o quê? É quando você, digamos, deixa de dar aquela importância tremenda a determinado assunto, de torná-lo muito relevante. Então, Pêssar idaiano tem a ver com o Idaí no sentido que Pêssar é a oportunidade de refletir sobre o que aconteceu, sobre a libertação, mas não um refletir para manter aquele fermento, aquela ferida, mas no sentido de projetar para frente, de olhar para frente. Daiano, como a gente viu, é usada no sentido de ser suficiente. Se Deus não tivesse feito tudo o que ele fez, ainda assim nós creremos nele. É uma grande demonstração de confiança. E aí que a gente conecta com o Idaí. Aquela expressão, né, que eu acabei de dizer, que ela denota que algo não é tão importante nem tão relevante assim. Então, desta maneira, nós podemos trazer para nossas vidas o Idaí, para mudarmos o foco do problema. Aconteceu isso e aquilo na minha vida, mas isto e aquilo não vão determinar o meu futuro. O que vai determinar o meu futuro? É a confiança que eu tenho no Senhor Jesus. Se até aqui ele nos ajudou, com certeza continuará nos ajudando. Se olharmos a nossa vida até aqui, podemos dizer que ele já fez o suficiente e nós devemos focar no futuro, focar à frente, confiando no autor das promessas, porque tudo o que ele disse, nada cai por terra. Ele cumpre tudo o que ele falou.
como você sabe, você vai me perguntar, eu sei, porque está escrito na Bíblia. Você vai me perguntar, né? Por que eu sei? Eu vou dizer, eu sei porque está escrito na Bíblia. E a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Deus é algo sobrenatural. Deus é para além de nós. É nos termos de Deus. É Ele que define, que se define. Não somos nós que definimos quem é Deus. Então, Ele se revela na Bíblia. E porque está escrito na Bíblia, é digno de confiança. Eu devo confiar naquilo. Então, essa palavra que eu estou dizendo, que pode ajudar a gente na resolução de problemas, é porque você vai realmente falar assim, e daí? Do jeito que essa expressão é, você vai deixar de dar muita importância àquele problema, àquela situação. Você vai dizer, ah, meu Deus, meu pai não me amou. Mas e daí? Eu tenho o amor do Senhor, eu vou conseguir amar as outras pessoas. Eu não vou ser um prisioneiro do passado. Eu vou projetar para frente e vou crer em tudo aquilo que está escrito na palavra. Então eu quero, antes de concluir essa questão do e daí, por que ele é tão importante, né? Eu já anunciei, mas eu vou trazer uma situação na Bíblia que demonstra a importância do e daí. É de você ir para frente, é de você não focar nos seus problemas. Vamos lá em Abacuque, no capítulo 3, versos 17 a 19. Está escrito assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. O que está dizendo aqui? Ou a gente poderia ficar falando horas aqui sobre cada palavra. Então ele está falando, olha, que as coisas não estão funcionando, nada está funcionando. A figueira, ela não floresce. Se ela não florescer, não tem fruto. Se não há fruto na videira, ainda a oliveira. Então nós estamos falando de alimento, né, que é o figo, a uva, a oliveira que dá o azeite, que dá a azeitona. Os campos também não vão produzir nada do que a gente usa de plantação, né, proveniente de plantação. As ovelhas não vão dar crias, você não vai comer a carne dela. Nos currais não haja gado, então nem ovelha, nem boi, nada você vai comer. Ou seja, está faltando tudo. Está faltando tudo. Nada você vai poder comer. E o que o profeta fala? Aqui é Abacuque, né? Ele diz assim: eu me alegrarei no Senhor. Todavia, apesar de tudo isso, apesar dessa situação horrível que está acontecendo, eu, contudo, me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Então, isso é a mesma coisa o quê? E daí que as coisas não estão bem? E daí que está faltando tudo? Eu vou olhar para o Senhor, vou confiar. Então, viver essa palavra é a mesma coisa que dizer, e daí? Vou dizer que estas coisas, apesar de estar acontecendo, eu não vou me alienar do que de fato está acontecendo, mas eu, contudo, vou crer no meu Deus, eu vou confiar no meu Deus, não vou me apegar às coisas antigas como sendo marcadoras do meu futuro, mas eu vou confiar e vou prosseguir. Então, esta passagem nos lembra, e daí, por causa disso. E apesar do que a gente está vendo, eu vou olhar para Deus. Eu vou olhar e ver que até aqui Ele nos ajudou, até aqui Ele vai prosseguir. E a lembrança da Páscoa, da libertação e desse costume dos judeus, que até o dia de hoje é preservado, é o uso dessa palavra daieno, é suficiente. Mesmo que ele não tivesse feito o que ele fez ontem,
Até anteontem teria sido suficiente. Então é uma postura positiva diante de Deus. Não é crer em Deus se Ele fizer. É bom que Ele faça e Ele vai fazer. Mas a postura do nosso coração, ela deve ser: é suficiente até aqui o que Ele fez. Na verdade, essa confiança, essa esperança é que Ele vai fazer. Mas ainda que Ele não faça, eu contudo vou crer. Então, a importância dessa palavra, a gente dizer para o problema da gente: e daí? E daí que está faltando isso? E daí que eu queria que acontecesse aquilo e não aconteceu? Eu vou continuar prosseguindo. Eu não vou ver a minha vida determinada pelo meu passado. Eu vou olhar para frente. E agora uma outra passagem também nesse sentido, que aponta para essa tomada de decisão. É prosseguir independente da circunstância. Está lá em Miqueias, capítulo 7, versos 6 e 7, que diz assim: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Quem é que não vai dizer que não vive, viveu ou conhece alguém que vive uma situação dessa? Terrível. Mas não é só nos nossos tempos, senão o profeta não falava dessa situação, né? Que ele está falando no presente. O filho despreza o pai. Então, muitos já viveram essa situação. Mas qual que é a resposta de Miqueias? Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então a mensagem é a mesma nessa outra passagem. Viver essa palavra é o mesmo que dizer: e daí que estas coisas estão acontecendo, eu contudo vou crer no meu Deus, vou confiar no meu Deus. Não vou me apegar às coisas antigas como sinal, como marcadora do meu futuro, mas vou confiar e prosseguir. Então eu trouxe essas duas palavras, uma de Abacuque e outra de Miqueias, mostrando uma situação muito difícil e a esperança e a decisão, a tomada de posição que eles tiveram diante disso. Eu, contudo, vou crer no meu Deus. Eu, contudo, vou prosseguir. Eu vou dizer: e daí, problema? Sai para lá, porque você não vai me parar. Você não vai determinar o meu futuro. E agora eu quero algumas passagens do Novo Testamento sobre essa tomada de decisão, essa resposta de esperança e confiança. Em Romanos 8:25, Paulo diz assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Porque se você espera o que você vê, você não espera, você está vendo, né? Então aqui ele está falando da importância da esperança. E a esperança é para aquilo que você não vê mesmo, porque o que você vê não é esperança, né? E se você espera em Deus, confia em Deus, com paciência, você vai esperar, porque você vai chegar lá, porque o seu Deus, o meu Deus, não vai nos deixar sozinhos. Em Hebreus 6,15 também está escrito: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Então, se a Bíblia é a revelação de Deus, nós vamos crer naquilo que está escrito, e está escrito esperando com paciência. Né? Se você espera o que você não viu ainda, está diante dos seus olhos uma situação, mas você está olhando para outra, você está esperando outra coisa, né? Com paciência o esperamos, e esperando com paciência você vai alcançar a promessa. É o que a palavra diz. Então viver essa palavra é também a mesma coisa que nós citamos em Abacuque e em Miqueias. Você vai dizer: e daí que essas coisas estão acontecendo? Eu, contudo, vou crer no meu Deus, vou confiar no meu Deus, não vou me apegar às coisas antigas como marcadoras do meu futuro. Eu vou confiar e prosseguir. E mais duas outras mensagens, uma do Novo Testamento e uma do Velho, que aí fica 3 de um e 3 do outro, né? No Salmo 27,4 diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então é uma chamada para a gente esperar. Ai, tá difícil. Não, espera.
É uma palavra de ânimo para você. Espera que você vai conseguir. E Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Você espera aquilo que você não vê. E a fé também é o quê? É o firme certeza, é o firme fundamento das coisas que você vai esperar. É a prova daquilo que você não vê. Eu sei porque sei, porque sei. Então, mais uma vez, estas palavras, né, que estão escritas na Bíblia, que é a revelação de Deus, ela é o mesmo que dizer, e daí para a situação, e daí para o problema, e daí eu vou crer e vou continuar, vou perseverar e vou seguir o Senhor e vou confiar. Bom, então partindo do e daí, ou seja, isso não é tão importante assim, isso não é tão relevante assim, vamos partir para frente em nossas vidas e não ficar prostrados, parados com o que já aconteceu no passado, apenas justificando isso e aquilo. É hora de irmos para frente, projetando a palavra que já nos foi proferida, de confiança e fé, de esperança, que nosso Deus nunca vai nos deixar. Vamos nos lembrar dos judeus e como eles continuam confiando no Deus Todo-Poderoso. Eu creio que nenhum de nós já passou o que passou o povo judeu. E eles ainda continuam a ser o sinal da aliança de Deus com os homens na terra. Apesar de tudo, do diabo ter tentado destruí-los em vários momentos da história, a última foi o Holocausto, mas eles sobreviveram. E ainda assim, eles continuam olhando para o Senhor. Então é uma boa lembrança você lembrar deles, lembrar da palavra Daieno. Se eles passaram por tudo que passaram e ainda continuam, nós também podemos dizer, Daieno, é suficiente o que até aqui o Senhor fez por nós. Na misericórdia dele, na graça dele, certamente ele continuará ao nosso lado. Nunca jamais nos desamparará. Este é o nosso Deus. Confiemos e esperemos nele. Ele vai cumprir sua palavra. Então, gente, caminhando já para a conclusão, Paulo fala que repetição é uma coisa boa para a gente gravar. E os neurocientistas sabem, para a gente guardar alguma coisa, é necessário que seja bastante repetido. Eu estou justificando aqui, mas é verdade. Eu vou repetir os versículos aqui de Abacuque 3, 17, 19, que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas na malhada sejam arrebatadas e nos corrais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então ele tem uma promessa, ele tem um propósito, ele vai te tirar dessa situação. E em Miqueias 7, o verso 6 e 7 também. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Mas eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então, vejamos que o Senhor não nos desamparará. E quando deixarmos para trás muitas coisas com o e daí, abriremos uma porta que não se fechará para um futuro melhor para cada um de nós. Por quê? Porque não vamos ficar agarrados, presos na amargura, na tragédia, na desgraça, naquilo que não serve. Nosso olhar, a nossa decisão é para frente, é para prosseguir. Então eu gostaria que você repetisse após mim: eu não ficarei preso ao passado, eu prosseguirei. E daí? Me aconteceu isto e aquilo, mas eu vou para frente, porque o Senhor estará comigo. Até aqui, Daieno, até aqui é suficiente. Até aqui o Senhor me ajudou e certamente vai me ajudar. Então esta é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês essa semana, para que a gente reflita e para que a gente possa ver que há muita coisa na nossa vida para as quais a gente pode dizer e daí? E daí? Não tem mais importância, não é tão relevante, para que a gente possa prosseguir, para que a gente possa ir para frente. Então,
Que Deus os abençoe. Muito obrigada até aqui, vocês, né, que chegaram até aqui com tanta oferta, que me escutaram. Tenham todos uma ótima semana. E mais uma vez, né, eu vou pedir para assinarem o canal, curtirem a página, compartilhem esse vídeo. Quem sabe, neste exato momento, alguém precisa de ouvir essa palavra. E eu vou orar por você. No nome santo de Jesus, Pai, eu oro, Pai, por cada um que está me ouvindo aqui, por cada família aqui representada, que a tua graça, que o teu poder, que as tuas misericórdias seja sobre cada um e lhes dê a dimensão exata da tua graça, do teu poder, que a revelação da palavra se faça viva em cada um, ao buscar a leitura da palavra, a comunhão, a meditação, a oração, todas as formas, né, de ouvir o Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo possa falar com você e você possa ouvir. Como diz o pastor Lucinho, o assunto a gente deve deixar com ele, porque a gente às vezes quer que Deus nos fale aquilo que a gente quer ouvir, mas às vezes o plano, o projeto, o propósito de Deus é outra coisa. Então vamos dar essa liberdade para o assunto ficar com Deus. Mas quanto a nós, vamos fazer aquilo que nos cabe, deixar para trás. E daí que aconteceu esse tanto de problema, eu contudo vou crer, vou me alegrar no Senhor. Então, no nome santo de Jesus, tenham todos uma boa semana. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Muito obrigada.